Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de gramática, tá? Sobre esse assunto aí muito importante que vai acompanhar vocês durante todo o ensino médio, tá? No ano vocês vão ouvir falar muito sobre a conjunção, tá? E lá no terceiro ano também, quando vocês estiverem se preparando para a redação do Enem, tá? Redação do Enem respira conjunção. Tá? Para você construir um texto dissertativo argumentativo, não só dissertativo argumentativo, mas um bom texto com as ideias muito bem ligadas, eu vou precisar ter conhecimento da conjunção, ok? Então vamos lá, certo? Qual é a função da conjunção? O nome, conjunção. Eu vi que tem a ver aí com junção, mas o que é que ela vai juntar? Então, a definição é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Então, eu tenho aí o primeiro exemplo com a ligação de duas palavras de mesmo valor gramatical. Nesse caso aqui, ele joga futebol e basquete, tá? Futebol e basquete são dois substantivos. E eu estou ligando aqui por meio da conjunção aditiva e, tá? Então, também, se vocês prestarem atenção, existe outro verbo aqui, né? Ele joga futebol e joga basquete, tá? Então, estou juntando aqui duas ideias. Uma ideia de jogar futebol e outra ideia de jogar basquete. Essa é a função de dar ideias, de dar informações. A gente estudou recentemente sobre o período simples, quando nós temos um verbo só, e a gente também estudou sobre período composto, quando nós temos dois verbos ou mais. Pois bem, então, período composto, onde diversos verbos, eu preciso de algum termo que ligue ou separe essas orações dentro do período, tá? Então, para separar essas orações dentro do período, eu tenho as vírgulas. Para juntar, eu tenho as condições, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui de um período composto. Estão vendo aqui? Período começou com maiúscula, terminou no ponto final. Quantos verbos? 2. Já sinalizei aqui para vocês. Então, eu iria à festa, mas estou sem companhia. Então, eu tenho duas orações aqui. A primeira em torno do verbo ia e a segunda em torno do verbo estou, ok? Para ligar a oração número 1 e a número 2, eu utilizei conjunção adversativa. Que é adversativa? Por quê? Nesse lado aqui eu tenho uma ideia de querer ir à festa. Motivação. E daqui do outro lado eu tenho uma desmotivação. É o fato de não ter companhia. A pessoa pode ser importante isso, então do lado eu tenho algo motivante e do outro lado eu tenho algo desmotivante, tá? Então eu juntei essas duas ideias com uma conjunção, ideia de oposição, tá? Vocês podem prestar atenção que o ir aqui já quebraria esse sentido, né? Eu iria à festa e ficariam duas ideias diferentes no período, tá? Por isso que é importante a gente estudar cada tipo de conjunção que existe na língua portuguesa para saber qual é a ideal para se utilizar em determinada situação, tá? Então, mais uma vez aqui só para exemplificar para vocês algo que eu acredito que vocês já entenderam, que é o fato de eu ter duas orações. Aqui é a oração número 2, tá bom, gente? Vou ajeitar aqui
Então, aqui eu tenho a oração 1, oração 2, e eu tenho a conjunção aqui com as duas mãos dela, cada uma dessas orações, certo? Exemplo, fizemos uma festa, pois ganhamos a gincana. Então, tenho aqui a oração 1, em torno do verbo fizeram, tá? E a oração número 2, em torno do verbo ganhamos. E eu coloco aqui uma conjunção para ligar essas duas orações. Período, lembrando, começa com maiúsculo, bom? E aqui eu tenho uma conjunção explicativa. Estou explicando que fizemos uma festa. Uma festa, temos a gente, tá? Essa é a função de ligar, estabelecendo uma relação de sentido. Dependendo da conjunção aqui, eu modificar o sentido que eu quero passar dentro do período, tá bom? Para frente. Quais tipos de conjunção eu tenho da língua? Em esfera, em duas esferas maiores, eu posso dizer que elas são classificadas em coordenativas, nós vamos estudar hoje, nas subordinativas. E mais para o final do mês, vocês vão passar o nono, boa parte do nono, certo? Então vamos lá. Então eu tenho as coordenativas e as subordinativas. Quantas coordenativas? Aditivas, adversativas, ideias, tá? Alternativas, conclusivas e explicativas, certo? As subordinativas, eu tenho as integrantes e as adverbiais, só essas duas. Porém, as adverbiais, perdão, 9. As finais, causais, temporais, consecutivas, condicionais, condicionais, comparativas. Porém, eu não quero que vocês se assustem com isso agora, porque a nossa preocupação de hoje é com as coordenativas. E aqui vocês estão vendo que a classificação delas já fala muito. Aditivas. Eu vou somar duas ideias. Uma ideia acrescenta a outra, tá? Adversativa, duas ideias opostas. Alternativa, tenho alternativa A, B, C, D. Eu tenho opções, tá? Duas ideias expressam opções, tá? Conclusivas, duas ideias que acabam em uma conclusão. Explicativa, eu vou explicar a outra oração, tá bom? Então vamos por parte vendo cada exemplo, certo? Vamos dar agora as 5 conjunções coordenativas. Quero que vocês pensem por mais subordinativas, já nas coordenativas. Então a primeira que a gente vai estudar é a aditiva, certo? Como eu falei para vocês, elas soma, adição, pensamento. Quais são as que mais aparecem? São todas, tá? Tem muitas, tá? Coloquei algumas aqui que são as que mais aparecem. Então eu tenho nem, não só, mas também, não só como também. Quando eu tenho, lembrando aqui outro conceito que a gente já viu no passado. Quando eu tenho uma palavra só, no caso aqui, ela é conjunção. Se eu tenho mais de uma palavra, como não só, mas também, sempre vem. E ela está exercendo conjunção aditiva, poucos. Breve lembrança aí para vocês. Vamos para os exemplos. Ana não fala nem ouve. Dois verbos aqui: falar e ouvir. Certo? Ah, mas eu estou negando, né? Que ela não fala nem ouve. É adição, ainda assim, sim. Eu tenho adição de exclusão. Parece contraditório, mas é assim que funciona. Então aqui eu estou somando o fato dela não falar e não ouvir, tá? Então Ana não fala nem ouve. Dois verbos aqui ligados pela conjunção. Compramos roupas e sapatos. Então eu tenho aqui o i,
juntando a primeira ideia de comprar roupas e a segunda ação de comprar sapatos. Se eu colocasse compramos roupas e compramos sapatos, ia ocasionar aquela questão da repetição do verbo, que nesse caso é desnecessário. Já que é o mesmo verbo, então eu posso omitir, tendo que eu também compro. Então, ele leu não só o livro, mas também a revista. Então, ele leu não só o livro, mas também a revista. Então, eu estou somando aqui ao verbo ler dois elementos e a revista. Então, essas conjunções aqui, elas têm a função de somar as ideias expressas no verbo. Tudo bem? Para frente. Conjunções coordenativas adversativas. Elas vão exprimir oposição de pensamentos, certo? Quais são as mais recorrentes? Mas, porém, todavia, certo? Exemplos. Faltei a aula, mas estudei todo o conteúdo, certo? Faltar é o verbo e estudar é o outro verbo. Verbos, duas orações. E aí, a lógica, por exemplo, de alguém, quando alguém falta, é que ela perca o conteúdo e possa se prejudicar. Mas dentro desse contexto, eu usando a conjunção mais, eu recupero esse prejuízo. Eu faltei aula, mas, porém, ou contudo, ou entretanto, eu estudei o conteúdo, certo? Então, duas ideias opostas aí. Não fomos campeões, todavia jogamos bem. A lógica de se jogar bem é que se ganhe, porém, por alguma casualidade, eles não foram campeões. Então, eu tenho aqui duas ideias opostas ligadas pelo adversativo, certo? Não somos amigos, contudo, desejo mal, certo? O caso era grave, entretanto, conseguimos resolver, tá? Então, vocês estão vendo aí relação de ideias contrárias, bom, sendo ligadas aí pela conjunção adversativa. Para frente. Alternativas, opções, né? Transições, comportamento, certo? Alternativa, comportamento. É isso que o verbo vai exprimir e a conjunção vai ajudar a ligar, tá bom? Então, exprime escolhas de pensamento. Ou você vem conosco, ou você não vai, certo? Então, esse ou aqui faz a pessoa entender que ela precisa fazer uma. Vem é o primeiro verbo e vai é o segundo verbo, certo? Ele era confuso. Ora chorava e ora sorria. Eu tenho um período com 3 orações. Ele era confuso. Essa primeira oração ela foi separada pelos pontos, tá? Essa segunda aqui se ligou com essa terceira. Chorava, sorria. E o ora mostra essa alternância de estado. Ora a pessoa estava feliz, ora ela estava triste, ora ela estava feliz. Então, conjunção alternativa também representa essas mudanças, tá? Você irá, quer queira ou não, tá? Então, esse quer, ele vai transitar aí com o verbo querer, vai fazer esse aí, verbo querer, tá bom? Todos devem votar. Todos devem votar, seja homem ou seja mulher, ok? Então, dentro desse conteúdo aí de alternativa, as que mais aparecem é o ou, ora. O quer, o seja aparece menos. Provas aí da vida, nossas provas também, tá bom? Conclusivas, dão uma ideia de conclusão de pensamento, tá? Quais são as mais recorrentes? Logo, pois. O pois,
quando ele vier depois do segundo verbo. Portanto, assim, etc. Isso, vou precisar decorar tudo isso. Não precisa decorar, basta você interpretar a conjunção. Na hora da prova, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa mesma análise que eu tô, tá bom? Chove bastante. E tudo é questão de treino. Chove bastante. Portanto, a colheita será garantida. Chove bastante, eu tiro a conclusão de que eu vou ter colheita. Sabe que para crescer, ela precisa de água, da chuva. Então, eu tiro essa conclusão e eu ligo esse primeiro verbo, chove, com está pela conjunção portanto, certo? E poderia ser substituído pelo logo. Estudamos muito, logo faremos uma boa prova, tá? Estudamos muito. Qual a conclusão que eu tiro? Que a pessoa estudou muito, só fará uma boa prova, tá? Maia caiu, por isso chorou, certo? Tirei essa conclusão dentro dessa conclusão, por isso, tá? Lia adoeceu. Devemos, pois, chamar o médico, tá? É esse pois aqui que mora o perigo, tá? É onde mora o perigo. Por quê? Porque o pois, bem, ele pode ter a mesma função do porquê, tá? Só que o porquê, ele vai ser explicativo. Vocês têm que ter cuidado com esse pois aí. Quando pois vier depois do segundo verbo, eu aqui li adoeceu. Esse aqui é o primeiro verbo, tá? Devemos, pois, então ele está vindo depois do segundo verbo. Olha aqui, ó, devemos. Ou no meio da locução, né? Devemos chamar, pois, médico. Então, esse pois aqui não vai ser explicativo, vai ser conclusivo. Outra forma de você tirar a dúvida se é conclusivo ou explicativo é você substituir, tá? Se eu conseguir substituir por então, ele vai ser conclusivo. Se eu conseguir substituir pelo porquê, será explicativo. Vou fazer a tentativa aqui. Lia adoeceu. Devemos então chamar o médico. Deu certo? Deu. Então, conclusivo. Tentar o porquê. Lia adoeceu. Devemos porquê chamar o médico. Faz sentido. Então, se não cabe um porquê aqui no lugar do pois, então esse pois aqui só pode ser conclusivo. Eu acho mais fácil para vocês fazerem dessa forma. Substituiu pelo então é conclusivo. Pelo porquê é explicativo. Tá? Essa aula de hoje ela não é tão difícil, certo? E pode pegar aí são esses detalhes. E a última conjunção coordenativa é a conjunção explicativa. Como o nome já diz, vai explicar a razão. Tá? Então, eu posso encontrar a forma do que, do porquê, do assim ou do pois quando vier antes do verbo, tá? Eu tenho o porquanto e o por conseguinte, tá? Então, dois exemplos aqui rapidinho. Júlia não foi à aula porque estava doente. Então, eu tenho o verbo ir e estava. Eu estou ligando com o porquê, certo? Então, essa segunda oração aqui, que é estava doente, ela é a explicação da primeira. Como é que eu sei que é a explicação? Por causa da conjunção explicativa, por quê? Paulo não fez a tarefa, pois perdeu o livro. Então, eu fez aqui a oração, perdeu a oração número 2. E aí eu tenho um pois que não cabe a substituição do então, né? Sem perder o sentido, né? Então eu tenho aí, Paulo não fez a tarefa, então perdeu o livro. Se eu colocar um então aí, eu perco o sentido original do meu exemplo aí, que é o quê? Essa segunda oração aqui, que é perder o livro, explicar a primeira, que é o fato do Paulo não fazer a tarefa. Se eu colocar um então aqui, período composto, automaticamente ele deixa de ser ativo, tá? Agora vejam como não perde o sentido se eu trocar esse pois aqui pelo porquê.
Paulo não fez a tarefa porque perdeu o livro. Ó, se eu colocar o porquê aqui, eu continuo explicando, tá? Na segunda oração, por que que o Paulo não fez a tarefa, ok? Vamos conferir se a gente entendeu direitinho, né? Por meio dessas tarefinhas, certo? Para agora, gramática reflexiva, página 159 até a 166. Parece, assim, muita tarefa, mas entre a página 159 a 162 tem muita explicação. Vai ter tarefa dessa explicação. É um salto, basicamente, que vocês vão fazer aí da 60 por aí para 160, coisa assim do tipo, tá? Deem uma olhada, façam a atividade, tirem dúvidas, podem me procurar, vocês já sabem onde, tá bom? E para casa, vocês vão fazer um TD, certo? Lembrando que as atividades elas precisam ser enviadas ao Classroom, lá na sala de gramática, caso dessa, nas respectivas postagens. Então, eu vou fazer postagem tanto da tarefa de classe quanto da tarefa de casa. Se vocês terminarem, batem a foto e para mim cada uma dessas postagens, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.